Olá, seja bem-vindo ao canal de vídeos do Engenharia Compartilhada, um portal de conteúdo e formação para engenheiros e arquitetos dentro do conceito de visão sistêmica. Nós estamos preparando a terceira edição do Relatório Profissional Metro Ferroviário e vamos conversar com o presidente da CAF, Renato Meirelles. A CAF é uma fabricante e mantém trens de alta velocidade, trens regionais, suburbanos, locomotivas, unidades de metrô, VLT, ônibus elétricos e híbridos. Meirelles, obrigada por aceitar o nosso convite, ser uma das fontes aí da terceira edição do Relatório Profissional Metro Ferroviário. E eu inicio a nossa conversa perguntando aí como foi o ano de 2021 para a CAF e as suas expectativas para 2022. Muito bom, é um prazer. Antes de mais nada, queria agradecer, Adriana, ao seu contato e ao terceiro relatório profissional Metro Ferroviário, desejando todo o sucesso. Veja, o ano de 21 foi igualmente desafiador a todos do setor ferroviário, na área de passageiros. Eu acho que na área de cargas houve um avanço extraordinário. O ano passado se consolidaram efetivamente as bases necessárias para o avanço de longo prazo, os projetos que o Brasil tanto precisa para o setor ferroviário. Quer dizer, nós devemos partir de uma participação do setor ferroviário na logística nacional de cargas dos atuais 15%, 16% para 32%, 35% daqui a 20 anos. Então, este endereçamento deste problema foi uma grande vitória no ano passado pelos organismos governamentais brasileiros. Então, já se começa a falar num plano de Estado, que é o que a gente precisa. Com relação à área de passageiros, infelizmente, ainda não conseguimos ajustar as métricas e estabelecer as bases para mitigarmos o risco de demanda, que é hoje o maior gargalo que nós temos para implementarmos projetos de longo prazo. Então, isso está sendo discutido, alguns projetos começam a serem lançados já com alguns efeitos mitigadores, com algumas bandas de variação de demanda, que já é uma alternativa interessante. Haja vista, vamos dizer assim, o exemplo que tivemos do ano de 2020 e 2021, com os efeitos da pandemia, houve uma queda muito intensa Muito rápida, na né? demanda, muito rápida, de todos os modais, na verdade, que servem ao transporte público, dentre eles o setor ferroviário, e isso precisa ser corretamente endereçado. Quer dizer, o Brasil já foi um grande, vamos dizer assim, já teve como prioritário o investimento na área ferroviária, há mais de 100 anos atrás, e espero que agora, com o acerto que houve na área ferroviária de cargas, e que possamos também agora ajustar as bases para o setor de passageiros e a gente possa começar a enfrentar isso a partir de 2022. Então, para 21, eu diria que foi um desafio grande para a área de passageiros, mas enfrentamos todos. A CAF tem uma PPP em curso, uma parceria público-privada com o governo do Estado de São Paulo, tem lá a sua demanda, tem já várias reformas entabuladas, portanto, está usando a sua indústria, outrora apenas para a fabricação, hoje para a revisão geral de truques e as revisões que a gente precisa fazer, enquanto o mercado não tem uma demanda industrial aumentada. Esperamos que seja a próxima. E na área de serviços, bastante serviços, a CAF tem amplos contratos aí de manutenção em várias praças do Brasil, na área ferroviária. Com relação a 22, acredito que, primeiro, os efeitos sobre a demanda do Covid tendem a diminuir. Quer dizer, eu não acredito ainda, infelizmente, quer dizer, eu não sei se... Eu sou extremamente otimista, mas o impacto apresentado pela diminuição da demanda na área de transporte de passageiros foi muito grande. Não acredito que ele se restabeleça no curto prazo. Nós vamos ter que buscar outras soluções econômicas para reequilibrar os contratos operacionais. Eu me refiro de metrôs, de trens suburbanos, de VLTs que tenhamos, vamos assim, aí pelo Brasil.
Então, sou muito otimista e acho, e já comentei outras vezes consigo, eu acredito que o Brasil, pela sua dimensão geográfica, pela sua população, pelo déficit que nós temos na área ferroviária, principalmente de passageiros, pelo mesmo marco legal, marco econômico, eu acredito que o Brasil é a próxima fronteira metroferroviária global. E nós precisamos, como indústria, como país, estarmos preparados para esse momento. E eu acho que esse momento começa a partir de 2022. E você você participa ativamente do movimento Brasil Trem Jeito. Esse movimento também contribui aí para esse cenário que você está delineando, né? Corretamente, Adriana. O CIMEFRE e a BIFER lançaram, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, esse movimento Brasil Trem Jeito. Naquele momento foi importante, fez alguns ajustes, mas não suficientes. E agora, o ano passado, o ano retrasado, nós ressuscitamos esse movimento, chamado Brasil Trem Jeito, que visa discutir com a sociedade e com os decisores, quer dizer, com o parlamento, com o Congresso Nacional, com as assembleias dos estados, com as prefeituras, com as câmaras de vereadores, como a gente poderia normatizar melhor, vamos assim, a questão e enfrentar melhor a questão dos trens da via férrea para passageiros, seja na mobilidade urbana, seja na mobilidade interurbana com os trens regionais. Então, precisa ser definido um modelo que nos permita mitigar o risco da demanda, como o da disponibilidade, por exemplo, aumentar, criar um fundo que dê retaguarda. Vale lembrar por que o fundo, porque a capacidade fiscal brasileira de investimento do Estado é muito pequena. Então, praticamente, todo o investimento necessário a esta área de infraestruturas em geral, e principalmente na área ferroviária, devem vir do setor privado. E o setor privado precisa ter uma economia, um projeto economicamente sustentável. E esta economia sustentável vem de algumas bases, entre elas esta que eu falei, mitigar o risco de demanda, ter um planejamento de longo prazo para que você possa fazer os investimentos sem que amanhã ele seja conflitante com outro tipo de investimento. Como aconteceu com o VLT de Cuiabá, né? No caso do VLT de Cuiabá, tem lá uma série de outros problemas, mas as obras que são começadas precisam ser terminadas. Foi investido em Cuiabá, mais de 70% das obras já foram obras, trens e tudo mais, já foram implementados. Quer dizer, não se pode simplesmente deixar um projeto dessa natureza e optar por outro modal, quer dizer, que poderá ficar pronto daqui 4, 5 anos, enquanto que o outro está pronto para operar, basta um desejo, uma vontade. Mas o que vale, sem entrar neste mérito, mas o que vale é uma política de longo prazo, que você realmente dê previsibilidade à iniciativa privada, que possa, por isso, assim, fazer, diante desta previsibilidade, os investimentos necessários. Então, esse Brasil Trem Jeito propõe a discussão de várias coisas, entre elas a criação de autoridade metropolitana, a criação de uma agência específica de infraestruturas, que você possa tratar desses projetos dessa natureza, fazer o cálculo que não se faz no Brasil e se faz em outros países do mundo, que seria da taxa de retorno ambiental e social dos projetos, quer dizer, nós temos que economicidade você pode gerar para a sociedade a partir da implantação de determinado projeto, e isso transformar numa capacidade econômica que te permita fazer investimentos, fazer a direção, o direcionamento de parte dos tributos, seja, por exemplo, o IPTU, seja o IPVA, seja a CID da gasolina e do etanol, não do diesel, mas do etanol e da gasolina, que promovem o transporte individual e não apoiam o transporte público, quer dizer, fazer uma revisão dos conceitos, de maneira que a gente possa estabelecer as bases, um fundo com green bonds, com um fundo de sustentabilidade, assim, que possa nos permitir fazer os investimentos de longo prazo que precisamos, que o Brasil precisa. São mudanças conjunturais, né? Não é simplesmente um trecho de uma
de um metrô, um trecho de VLT, mas é toda uma mudança conjuntural, né, para viabilizar esse projeto de longo prazo que você está falando. É uma mudança realmente de estrutura. Os países todos, o transporte público no mundo, vamos lembrar e vamos ter bem claro, não há transporte público que não seja subsidiado. Então, você precisa enfrentar o subsídio de uma maneira inteligente. Se é uma prioridade de Estado, e eu acho que deve ser uma prioridade de Estado, facilitar o transporte público, porque daqui a alguns anos, daqui 20, 30 anos, eu não enxergo mais o transporte individual, eu só enxergo o transporte público. Raros serão aqueles que terão acesso e economicamente poderiam para se darem ao luxo, vamos assim dizer, ter o seu próprio meio de transporte. Mas, no comum, seria você usar da infraestrutura existente para fazer a sua locomoção, seja ela qual for. Então, neste sentido, você tem que estabelecer como prioridade de Estado e tem que dar as condições, ferramentas econômicas, marcos legais e assim por diante, para que você faça esse atingimento. Uhum. E ainda pensando nesse setor de transporte sobre trilhos, como que você vê, em que estágio está o tripé de pesquisa, tecnologia e sustentabilidade? Acho que esse tripé é a base, vamos dizer assim, dos negócios de uma maneira em geral, não é especificamente da área ferroviária. Não há uma indústria forte, não há uma indústria moderna que não tenha se apoiado profundamente em pesquisa. Então, pesquisa é parte obrigatória do desenvolvimento tecnológico, assim, de todos nós, para que a gente se mantenha sempre numa crescente, numa curva exponencial crescente tecnológica. Tecnologia é absolutamente indispensável, quer dizer, o dia a dia das empresas se baseia nisso. O diferencial, o mercado você tem, o consumidor você tem, mas o diferencial está imposto muitas vezes ou pelo processo de fabricação ou industrial ou pelo processo de serviços que envolvam estes aspectos tecnológicos da facilidade, da economicidade, da segurança e assim por diante. Então, esses são aspectos absolutamente fundamentais. E sustentabilidade é um discurso, e eu sou vou um pouco mais além quando a gente fala de sustentabilidade. Para mim, sustentabilidade não é apenas sustentabilidade do ponto de vista ambiental, mas é sustentabilidade econômica, social e ambiental. Quer dizer, um projeto precisa ter sustentabilidade econômica, senão ele não para de pé. Precisa ter sustentabilidade social, ele precisa servir ao propósito, no caso da infraestrutura, ele precisa servir ao público para que seja, por ele, corretamente utilizado, seja privado, seja no ambiente individual, seja no ambiente público. E precisa ter sustentabilidade ambiental, quer dizer, hoje, 2022, não se tem mais nenhuma dúvida com relação à responsabilidade de todos nós no correto enfrentamento da sustentabilidade ambiental brasileira. Meireles, muito obrigada por mais uma vez contribuir com o relatório profissional Metro Ferroviário. Temos certeza aí de que a CAF ela é uma fabricante muito importante nesse cenário e você acompanha toda essa movimentação, não só pela CAF, mas também pelo Brasil Tem Jeito, contribuindo aí para o fortalecimento do setor. Esperamos que nas próximas edições você esteja conosco aí trazendo boas notícias do setor. Parabenizo você, Adriana, por essa liderança, pelo terceiro relatório. Desejo muita sorte e realmente, acreditem, vamos dizer assim, o Brasil tem jeito. Nós vamos realmente chegar lá. Muito obrigado. Excelente. Obrigada, Meireles. Até a próxima.